Vamos lá, Josué capítulo 14, versículos 6 a 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Nós vemos o momento em que Calebe, ele pede um envio. Olha como é importante. Tudo que você vai fazer na tua vida, peça a bênção do seu pastor, peça a bênção daquele que discipula, peça a bênção de uma autoridade espiritual. Vá à igreja, você tem um grande projeto, você tem uma grande responsabilidade, vá ouvir uma palavra, vai ouvir a resposta de Deus, a direção do Espírito Santo, é muito importante. E foi exatamente isso que Calebe fez, falou para Josué: olha Josué, eu tenho uma promessa, eu tenho 85 anos de idade, eu sei que eu talvez não teria mais idade para a guerra, mas eu me sinto tão forte como o dia que Moisés me deu essa palavra, que Hebrom seria a minha por herança. E o Monte Hebrom era um monte muito complicado, porque tinha 3 gigantes, filhos dos anaquins. Então era um monte estratégico, e esses gigantes tinham domínio. Então era muito complicado, não era algo simples de se conquistar. Mas Calebe falou: Josué, me envia, me cobre com essa autoridade, porque eu vou tomar, porque Moisés me deu esse monte como promessa. E aí o que acontece? Por que Moisés deu? Por quê? Porque havia uma grande discordância. No momento em que os príncipes de Israel foram espiar a terra, está lá em Números capítulos 13 e 14, 10 espias trouxeram um relatório desanimador, que daqui a pouco nós vamos ler. Mas Calebe e Josué estavam com outro discurso. Vamos, porque nós podemos conquistar. Por isso, daquela geração dos homens que saíram do Egito, apenas Calebe e Josué conquistaram a terra da promessa. Então eles discordaram com os outros 10 espias, maioria, e falaram assim: nós podemos conquistar. Agora, por que Hebrom era um monte tão importante? Por quê? Porque ele falou: olha, eu quero o Monte Hebrom. Moisés, o que eu quero é o Monte Hebrom. Vamos ler Gênesis capítulo 23. Vamos lá, Gênesis capítulo 23, versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então observe aí que a região de Hebrom é onde estava Macpela. Era uma região onde todos os patriarcas foram enterrados: Abraão, Isaque, Jacó e suas mulheres, inclusive José do Egito também, que foi levado do Egito até lá para ser enterrado. Então era um local espiritualmente importante, uma região a ser preservada para a história do povo de Israel.
Caleb, sabendo disso, falou: essa região ela precisa ser protegida, porque faz parte da nossa história. Além disso, era uma região também estratégica, era um monte alto e um monte em que você podia observar boa parte do Oriente Médio. Então era um local geograficamente importante. Vamos ver aí no mapa, olha como você vê, aquele que, olhando para o norte, né? Você vê Jerusalém ao norte. Depois você vê aí, olhando para a região oriental, você vê o Mar Morto, a Jordânia do outro lado do Mar Morto. Depois você vê aí o ponto de vista do sul, né, de Hebrom. Você vê o Egito lá na frente, o Mar Mediterrâneo à sua direita, a Península do Sinai. E também você vê a visão ocidental, todo o Mar Mediterrâneo. Né, o lado esquerdo foi da onde os filisteus surgiram, e o lado direito você vê a ilha de Chipre. Então, olha só como era uma posição estratégica importante. Por isso que os gigantes, os anaquins, estavam ali, porque era uma terra em que, além de eles serem altos, eles ficavam mais altos ainda. Eles tinham ali uma posição de vantagem contra os inimigos. Ocupar um lugar alto te dá uma visão mais completa dos seus adversários. Por que será que muitas vezes a criminalidade ocupa os morros? Porque lá do alto do morro você consegue observar toda a movimentação da cidade. Até mesmo quando, por exemplo, nós já vimos muitas cenas ao longo da nossa história, os policiais entrando no morro. Quem está no alto do morro, ele tem ali uma posição privilegiada. Então, conquistar um monte é importantíssimo num cenário de guerra, porque você consegue prever a movimentação do inimigo. Além disso, o Monte Hebrom também era um monte de reis, um monte aonde os reis foram ungidos. Ali o texto de 2 Samuel 5 fala da unção de Davi. Davi foi constituído rei no Monte Hebrom, ficou ali 7 anos e meio reinando em Hebrom, e depois ele foi para Jerusalém. Quando ele tomou o Monte Sião e conquistou Jerusalém, é que ele foi consagrado em Jerusalém. Ali reinou mais 33 anos. Sabendo disso, por exemplo, né, nós vemos as imagens aí, bonita, né, da estátua do rei Davi ali no Monte Sião. Muito bem. E outra peça interessante sobre o Monte Hebrom, por exemplo, foi Absalão. Absalão, quando ele foi usurpar o reino do seu pai Davi, como fala lá em 2 Samuel 15, ele fez uma conspiração, ele acabou aí levantou um grupo contrário ao governo do seu pai, e ele falou para esse grupo: olha, vamos chamar todos os homens poderosos, e vocês vão me ungir no Monte Hebrom, porque ali era um monte importante, um monte da constituição dos reis. Então, para Absalão ser reconhecido, ele sabia que ele precisava ter uma marca no Monte Hebrom. E realmente, durante um período, Absalão foi rei de Israel e Davi teve que fugir para o deserto. Mas a gente sabe a história, não durou muito tempo. Davi tomou de volta o reinado e Absalão foi morto pelo seu próprio tio, né, tio de 2º grau, Joabe. História complicadíssima. Então Hebrom, sem dúvida, tem a marca de rei, até porque é um monte que pertence à região da tribo de Judá. Vamos ver mais uma curiosidade sobre o Monte Hebrom. Em 1 Samuel 15, versículo 3, a Bíblia fala que Nabal era descendente de Caleb. O curioso é que ele se levantou contra o primo distante Davi e não o ajudou em suas necessidades. Davi o poupou graças à interferência de Abigail, que seria tomada por mulher a Davi após a morte natural de Nabal. E mais curioso ainda é saber que Nabal não o reconhecera como futuro rei, mas no Monte Hebrom do seu antecedente Caleb, Davi foi reconhecido como rei. Muito bacana essa curiosidade, não é? Você vê que eles eram primos distantes, porque ambos são da tribo de Judá, e Caleb, que é bem distante daquilo que seria a linhagem de Davi, ele teve esse descendente aí confuso chamado Nabal, né, que se levantou contra Davi. Então você vê aí, né, como uma coisa é muito engraçada. Davi foi constituído rei no Monte
de Caleb, que era antecessor de Nabal, e Nabal não queria reconhecê-lo como rei. Pois é, essas coisas da Bíblia são muito interessantes, né? Coincidências, mas que falam muito do cenário espiritual. Agora, te pergunto, por que Moisés deu a Caleb o Monte Hebrom? Vamos ler Números capítulo 13, versículo 27 em diante. Vamos lá, Números, capítulo 13, versículos 27 a 30. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então imagine aí a situação, a briga que teve nesse momento, porque cada um trouxe um relatório diferente, mas 10 espias concordaram que era impossível a conquista da terra por causa dos gigantes. A terra era boa, realmente o que Deus falou é verdade, mas é muito complicado. O desafio é muito grande para a gente. Esse foi o relatório das espias. Agora, Caleb e Josué, não, falaram assim, olha, pode parar essa bagunça. Tá? A verdade é, nós temos condição de conquista. Por isso que ele recebeu Hebrom por herança, porque sabia que tinham gigantes ali. E ele mesmo falou para o povo e para os espias, olha, gigante não é problema. Isso 45 anos antes da conquista do Hebrom. Falou, gigante para mim não tem problema. Vamos ler Números capítulo 14, versículo 24. Vamos lá, Números capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Perfeito, então qual era a diferença de Caleb? Ele tinha um espírito diferente. Ele tinha uma reação diferente diante de um desafio. Ele não era covarde. Essa era a diferença. Ele falou, se Deus pode, então Deus vai me capacitar para conquistar. Só que os 10 espias que relataram para desanimar o povo, infamar a terra, falar mal da terra, eles eram covardes. Então, vamos definir covardia. Covardia é a desistência da luta por medo de perder, por indecisão ou por fraqueza consciente. Tá vendo? Eles eram covardes, estavam indecisos, se viam fracos, esqueciam que eles tinham o braço do Senhor a favor deles. Então não seja covarde. Você precisa ter uma reação diferente diante do desafio. Exatamente essa era a marca de Caleb. O diferencial de Caleb, lembre disso, era a reação diante do desafio. Eu quero falar para você que tem um desafio profissional grande, você que tem um desafio ministerial muito grande. Quando você ouve o desafio, se você receber com dureza de coração, se você já falar no seu espírito, não dá, vou morrer, impossível, quero te falar uma coisa, é o que vai acontecer, você não vai conseguir vencer o desafio, porque nós somos frutos daquilo que está no nosso interior. Eu aprendi ao longo da minha caminhada que quando eu recebo um desafio, eu preciso amar o desafio. E preciso entender que se foi colocado o desafio na minha mão, é porque eu tenho capacidade para fazer. Então eu preciso encarar esse desafio com resultado, com solução. E não falar, não dá, é impossível. Ainda que você não fale, mas você transpareça, sabe quando você dá aquela cara que tipo, ixi, não dá? Ou então ainda no seu coração você falou, não dá, então você já perdeu o desafio. O resultado, infelizmente, vai ser derrota.
Então mude a tua postura, a tua reação no desafio, ainda que você fale, mas bispo, é difícil demais, não tem jeito. Você tem que reagir como Caleb. Se falou que dá para eu fazer, então é porque eu tenho capacidade para fazer. Eu tenho certeza que você tem capacidade para vencer esse desafio. Então, aqui no seu interior, no seu coração, tenha uma reação diferente a partir de hoje. Vamos ler Juízes capítulo 1 para continuar a nossa aula. Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículos 10 a 15. 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome, outrora, era Kiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriate Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Aquisá por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu quero te falar de um vacilo de Josué. Muita gente fala assim, pô, Josué é um herói tão impressionante. Pois é, mas Josué teve um vacilo. Ele não formou um sucessor. É muito importante ter um sucessor, alguém que continue o trabalho que começou. E o diferencial de Caleb, o que o fez até superior a Josué nesse aspecto, mesmo Josué sendo um grande líder, é que Caleb se preocupou em ter um sucessor. Você vê aí a reação tanto da filha como do seu sobrinho Otiniel, que ambos desejavam conquistar mais. É impressionante. Então havia aí a necessidade de conquistar essa cidade, e ele falou: olha, quem conquistar eu vou dar a minha filha por mulher. Se levantou o sobrinho dele, Otiniel, e falou: é o seguinte, pode dar o desafio para mim, porque eu aprendi muito bem com o senhor como é que se faz. E aí Otiniel foi para a batalha, e é claro, ele conquistou. E se não bastasse, ainda a mulher que era filha de Caleb, Axa, falou assim: pai, é o seguinte, você não vai me dar essa terra aí sem água, você pode me dar as fontes de água também. Olha aí o desejo de ter mais, olha aí o desejo de conquista que se perpetuou, que continuou na filha de Caleb e no seu sobrinho. Então nós precisamos formar sucessores. Veja agora o que é uma sucessão. Sucessão é preservação do mesmo espírito e visão de geração em geração. O ensino e o bom exemplo são caminho para formar um sucessor. Então saiba que sucessão é garantia de futuro. Por isso que nós temos ensino na igreja, por exemplo. Por isso que nós temos o Centro de Estudos Apostólico. Porque nós formamos novos pastores, novos bispos, presbíteros, oficiais da igreja. Porque a igreja ela vai continuar, a obra do Senhor, e nós não podemos parar. Por isso que você tem que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, ter uma boa educação. Você tem que ser exemplo na sua casa para os teus filhos, exemplo no seu casamento. Tudo isso é observado, e as atitudes elas ensinam demais. Então, pela atitude de Caleb, a reação diante da luta, do desafio, formou duas peças importantes: Otiniel e a sua filha Axa. Esse casal foi fundamental para o futuro de Israel, porque o que acontece? Depois que Josué morre, cada um vai para o seu canto, só que Israel começa, infelizmente, a se misturar com os estrangeiros. E toda vez que você vê, nós vamos depois estudar o livro de Juízes, o povo de Israel se misturava com o estrangeiro, acabava sofrendo miséria, destruição e assolação, e Deus levantava um juiz para estabelecer o seu juízo, para libertar o povo de Israel. Sabe quem foi o primeiro juiz? Otiniel.
Otiniel, sobrinho de Calebe, o homem que se levantou para livrar o povo de Israel no momento de dificuldade e trouxe paz para o povo de Israel durante 40 anos. Está aí o segredo. Qual é a garantia de futuro para a igreja? A sucessão. Qual é a garantia de futuro na tua família? A sucessão. E vivemos uma sociedade que as pessoas querem ter cada vez menos filhos, porque filho custa demais. É muito difícil criar filho. Isso é um absurdo. Isso vai contra a palavra de Deus. Nós temos que ter sim muitos filhos, ter sucessão na terra. Então lute pela sua família, lute por uma educação, ensine os teus filhos a serem sacerdotes, leve os teus filhos para a igreja. Muitas vezes nós temos o costume de ver aí pessoas que deixam os seus filhos em casa, deixa lá, abandona com a sogra, com a mãe. Não, leva o seu filho para a casa do Senhor, para assistir a aulinha lá no Kids, para começar a ter contato com a palavra de Deus. Tem mais, faça um cultinho na tua casa. O nosso pai apóstolo Estevão ensinou isso um dia no encontro de casais. Faça um culto doméstico, reúne toda a sua família semanalmente, faz um culto com os teus filhos, tem o costume de ler a Bíblia com eles, tem tanta Bíblia infantil, tanta coisa legal. Então você precisa mudar a tua postura, pensar no futuro. Tá certo? Então nós fechamos aí com essa aula a saga de Calebe. Estudamos ao longo aí de 5 aulas a vida de Calebe. Foi muito legal e tem muito para você aprender e conquistar nesse ano apostólico de Calebe. Na próxima aula nós vamos falar sobre redenção. Você vai aprender sobre a importância de Jesus ter vindo ao mundo, sobre o resgate do ser humano. Então fique atento, porque cada aula de Escola de Profetas você vai aprender mais segredos espirituais da palavra de Deus. Nós vamos agora para o quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Mais uma dica: em todas as igrejas Renascer em Cristo acontece nesta semana a campanha de guerra espiritual para quebrar laços espirituais invisíveis, às 8 horas da noite de terça a sábado. Você vencerá em cada dia o laço do medo, do engano, da intimidação, da insegurança e da morte. Para saber qual igreja mais próxima de você, acesse o site igospel.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 4003 0512.